Oi, pessoal! Então vamos fazer a lição 6. Aqui temos o gênero textual poema. Muito bem! Um poema é um texto que eu sempre digo que não tem uma facilidade de leitura. Por quê? Nós precisamos fazer, mais do que qualquer outro gênero textual, uma leitura muito atenta. Porque dentro dele nós temos linguagens figuradas, ou seja, tem algumas maneiras de escrever que fazem com que a gente tenha que ler com mais cuidado, usando o nosso repertório de mundo, né? Que muitas vezes não está escrevendo de maneira literal, certo? Então, quando eu digo assim, você é luz, por exemplo, não é que a pessoa é uma luz, uma lâmpada, né? Esse luz significa você ilumina a minha vida, você é uma pessoa que traz coisas boas para mim. Então, dentro do poema, nós temos muito dessa linguagem. Uma coisa interessante que a gente tem que falar é que o poema é um gênero textual, né, literário. Então, ele tem um formato com versos. Nem sempre ele vai ter estrofe e nem sempre ele vai ter rima, mas verso sim, sempre escrito em versos, ok? Então, se você for escrever um poema, tem que se atentar a isso. Vamos lá comigo ver as características do poema. As características são muito importantes para que você possa fazer uma escrita bem detalhada. Lembrando que poema sempre está relacionado com emoções, né? Então ele vai trazer sentimentos profundos, né? Pensamentos, ele vai falar sobre afetos. Então, possui linguagem figurada, né? Uma coisa que a gente já sabe. Pode trazer nessa linguagem metáforas, personificação, eufemismo, hipérbole, sinestesia, entre outras figuras de linguagem. Esses recursos vão além de sua função e eles vão dar às palavras novos sentidos, né? Apresenta ritmo verbal, uma vez que o poema pode vir marcado por repetições e pela musicalidade, que se dá por meio de aliterações, assonâncias e rimas, tá? Possui estilos variados, mas é sempre uma construção artística, então isso depende muito de cada autor, né? O caminho, o estilo que ele quer seguir. Pode ser recitado, tá? Declamado em voz alta e clara. E as palavras geralmente são pronunciadas com entonação de voz, acompanhadas de gestos e expressões, né? Principalmente pelo ritmo que ele tem. Então vamos lá, continuando na próxima página. Aqui, gente, algumas curiosidades, né, sobre poema. Você sabe a diferença entre um texto escrito em prosa e um poema? Então, o texto em prosa é escrito em parágrafos. Já o poema é sempre escrito em versos que podem ou não ser rimas. De que forma eram escritos os textos literários na Grécia Antiga? Eles eram sempre escritos em versos, tá? Quais são os tipos de poemas? Tem o poema épico ou narrativo. O poema épico, né, sempre está falando sobre um feito heróico. Poema lírico, que expressa versos com subjetividade, com eu poético, eu lírico, né, que é o sentimento expressado ali, né, por esse eu lírico. Poema dramático, que daí é o texto teatral em verso, que é para ser encenado. Poema, a mesma coisa que poesia? Não é a mesma coisa. O poema escrito em versos, né? Ele pode aparecer com métrica, com rima, com estrofe, né? E ele tem a forma física, essa é uma forma física do texto. Já a poesia, ela é geralmente subjetiva, expressiva e ambígua. Ela pode estar em um poema, assim como em um texto em prosa, tá? Então, a poesia, ela tem essa ideia, né, mais subjetiva, essa coisa mais do sonho, que vai para o além, tá? Bom, eu quero ler com vocês, então, o poema em linha reta, do Álvaro de Campos, para a gente poder responder as questões, ok? Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu? Tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas.
que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal, seus oiços me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Muito bem, lembra que a gente falou que o poema, ele pode não ter estrofes, né? Mas versos sempre. E aqui a gente não tem estrofe, né? Ele tá aqui em um único parágrafo, né? Em uma única estrofe, mas ele tem os versos, certo? Então vamos lá. O assunto do poema é ironicamente retratado pelo eu poético como uma pessoa, tá? Ele é ironicamente tratado como uma pessoa, letra A, que questiona as incertezas da vida em seu dia a dia? Não, não é isso que ele fala. Torta em relação aos demais, um ser imperfeito diante dos outros? Pode ser, a gente já volta ao texto para comprovar. Mesquinha e cheia de manias por causa do seu jeito de ser? Não é mesquinha e cheia de manias, ele fala mais da imperfeição que ele tem. Impecável e predestinado aos seus objetivos? Não. Ele se julga bastante, né? Então eu quero que você volte comigo ali rapidamente para a gente verificar isso. Ele fala assim, ó. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, ou que tantas vezes não tem tido paciência para tomar banho. Então ele vai trazendo, né, esse olhar aqui torto mesmo, né? Então ele se sente torto em relação aos demais, um ser imperfeito diante dos outros. Então, letra B, a letra correta. Muito bem. Vamos para número 2. O verso em que o eu poético revela que se sente isolado, diferente dos demais, é... Ele diz assim, letra A. Onde é que há gente no mundo? Vamos ver? Então, ele fala assim, ó. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Então, ele se sente sozinho. Cadê essas pessoas? Só eu que sou assim? Então, letra A correta. Muito bem. Letra B, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Não é, né? Isolado, porque ele fala dos conhecidos. Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Né? Ali é o questionamento... Em seguida do questionamento sobre ele estar sozinho, e nunca conheci quem tivesse levado porrada, né? Aqui é muito específico em relação à porrada em si, não que ele não tenha conhecido ninguém. Então, letra A. Bom, pessoal, nos vemos na próxima lição. Finalizem todas as outras questões aqui ainda. Até mais, tchau, tchau.